Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Raíssa. Vou falar um pouquinho sobre SRE. SRE, na tradução, é um engenheiro de confiabilidade de sites. Hoje a gente tem a definição mais ampla, então é um engenheiro de confiabilidade dos nossos sistemas. E o que a gente pode fazer para que o nosso sistema seja muito mais que disponível com o SRE? Um pouquinho sobre mim, né? Eu sou arquiteto urbanista, então venho de uma transição de carreira, sou pós-graduado em Internet das Coisas e sou SRE no Itaú Unibanco. Trabalhei em projetos de grande porte, tanto dentro do Itaú quanto no Banco Bradesco, e atualmente também sou embaixadora do Datadog na comunidade de consórcios. Indo direto ao ponto aqui, o que é a engenharia de confiabilidade de sites, né? É uma disciplina, né, que tem como objetivo tornar os nossos sistemas mais confiáveis, disponíveis, escaláveis e eficientes. Ela foi criada ali em 2003 pelo Google justamente para garantir a disponibilidade e a confiabilidade desses sistemas mais críticos, ou seja, de maior retorno ao negócio. Então, vem a seguinte pergunta, né? Quando a gente tem o nosso serviço disponível ali, será que ela garante realmente a satisfação do cliente? E nem sempre. Por que nem sempre? Eu separo em duas vertentes aqui. Primeira delas é a experiência do usuário. Então, separei alguns comentários aqui que tem em alguns aplicativos, né? Essa, por exemplo, a pessoa fala que tem muitas notificações ali no aplicativo. Então, são chatos, tem muitas notificações por dia. Esse segundo comentário, a pessoa já avalia muito bem o aplicativo, mas ela acaba talvez confundindo ali, então ela dá uma nota 1 para o aplicativo. Não tem modo escuro, então vocês entendem que o aplicativo ela não reclamou de nenhuma funcionalidade ali, mas pela experiência do usuário, o usuário avaliou com nota 1 de 5 porque não tem o modo escuro. Quando a gente já entra na funcionalidade do aplicativo, eu separei dois comentários aqui, inclusive do aplicativo do iFood. Um deles, que é esse segundo aqui, sempre acontece comigo, que é o filtro não funciona. Ao fazer o filtro para encontrar restaurantes que aceitam VR, no momento do pagamento não aparece a opção para pagar, né, conforme o filtro realizado. Inclusive, esse comentário a gente dá para pensar da seguinte maneira. Você entende que se você não tem um VR ali, você costuma fazer o seu pagamento, né, por Pix ou por cartão de crédito, você vai acabar não pegando esse bugzinho aqui. Então, para você, o aplicativo está 100% ok, né? Mas para quem está utilizando o VR, imagina que você faz o filtro ali, obviamente, para te ajudar. E aí, quando você faz esse filtro, decide o que você vai comer, etc., na hora de realizar o pagamento, o ticket ele não aparece. Então, ou você faz o pagamento de outra forma, por crédito ou Pix, né? Ou você vai ter que caçar restaurante por restaurante e no final dele ver se ele realmente vai passar o ticket ou não. Aqui tem outro comentário também que fala: política que só beneficia o aplicativo. Eu separei esse, inclusive, porque a pessoa fala que fez o pedido de um endereço errado, né? E aí tentou fazer o cancelamento e não teve resposta ali, né? Uma resposta positiva do iFood. Eu separei esse, inclusive, porque eu sei que quando você está em outro local, né, e você vai efetuar ali um pedido, o iFood ele te avisa, ó, a localização está diferente, você realmente quer realizar esse pedido? E, inclusive, no próprio LinkedIn eu vi uma pessoa que aparentava trabalhar ali no iFood falando que essa confirmação, inclusive, foi feita devido à quantidade de cancelamentos, né? Que a pessoa deixa ali um endereço salvo, acaba viajando, enfim, ou tá em outro lugar, vai realizar o pedido, pede de outro lugar e ficava ali efetuando vários cancelamentos. Então, foi feita essa confirmação, vamos falar, como se fosse uma confirmação de dois fatores, né? Então, é até um ponto que eu gosto de falar bastante, que é de uma entrevista do Bill Gates, que foi feita ali em 1997, onde ele diz que não há software perfeito. Lá em 1997, se a gente for pensar, a gente não tinha ali a disciplina de SRE, né? Ela não tinha sido fundada ainda pelo Google. Então, em 1997, o Bill Gates fala que a Microsoft
era uma das empresas mais confiáveis de toda a indústria e que eles estavam investindo fortemente em testes, né, mais do que qualquer outra empresa. E que mesmo assim era possível, né, ter falhas. Então é o mesmo que perguntar para ele, né? Quando é que a gente vai ter um carro que não quebre nunca, né? O nível de qualidade ela vem melhorando com o tempo. Então, isso tudo ele respondeu quando ele foi questionado por que que a Microsoft estava apresentando tantas falhas, né? Diante disso, pedi para a IA gerar uma imagem para mim. Imagina que você comprou um carro 0 km e o seu objetivo é, você como um dev remoto, enfim, seu objetivo é viajar o mundo ali e ir trabalhando, enfim. E por um momento você acaba fazendo todas aquelas manutenções, né? Quando a gente compra um carro zero ali, a gente tem aquelas manutenções que a gente tem que seguir ou por quilometragem rodada ou pelo ano mesmo, né? Por exemplo, a gente está aqui em 2025, se eu comprei um carro agora, em 2026 eu teria que ter uma revisão, né? Anualmente, né? Ou por quilometragem rodada. Então, você acabou fazendo essas revisões, mas chega um momento que você para de fazer essas revisões. Você entende que vai ter um momento que seu carro vai apresentar pequenas falhas, né? Ele vai começar a apresentar pequenos defeitos, ele pode não parar totalmente, mas ele deixa de ser aquele carro confiável que você comprou há tantos anos atrás, né? Que era 0 km, enfim. Da mesma forma é o nosso sistema, né? A gente pode ter entregado um sistema 100% ok ali, que a gente realizou testes unitários, testes integrados, testes de performance, enfim. E entregou esse site, esse aplicativo que seja 100% ali e a gente acha, ah, beleza, isso aqui não vai dar defeito nenhum. Mas muitas vezes, para não dizer todas as vezes, a gente depende de times externos, né? Depende de uma AWS da vida, depende de vários outros fatores que pode ocasionar em falhas ali no nosso sistema. Então, a gente precisa estar preparado para isso. E o que eu posso fazer então para deixar o meu sistema mais confiável? Quando a gente fala aqui de desenvolvedores, a gente seguir ali as boas práticas, né? Ter um code review no seu time já ajuda bastante. Então, às vezes a gente está codando alguma coisa ali, está viciado no código e quando a gente passa para um outro desenvolvedor revisar isso, ele pode, né, ter ali os comentários dele falando, olha, isso aqui a gente pode melhorar, porque isso aqui não é tão legal, enfim. A gente tem a parte de segurança, a gente tem a documentação, monitoramento, a observabilidade, alta disponibilidade, gerenciamento de capacidade. Quando a gente fala de monitoramento e observabilidade, eu gosto de usar aquele exemplo do carinha, quem mora no interior vai entender, aquele carinha que passa com a motinha e vai alertando, né? Vai tocando aquela sirene, ó, tô passando por aqui, aí você pensa, ah, posso dormir em paz, que agora eu tô segura, mas é aquilo de você tá monitorando. Então, aquele cara lá, ele tá fazendo aquele papel de monitorar, né, a rua, enfim, o bairro. Então, quando a gente tem essa etapa de estar ali monitorando nossas aplicações, entender o que está acontecendo, né, por trás delas e por trás dela, né? Então, é muito importante. E quando a gente fala de observabilidade, é mais ou menos assim, o monitoramento ele está fazendo essa questão de observar ali se tá ocorrendo alguma coisa errada, e a observabilidade ela é meio que o dedo duro, então o guardinha viu que a casa tal tá pegando fogo, então ele vai falar assim, ó, observabilidade, a casa tal tá pegando fogo, mas a observabilidade vai falar, eu sei, e ela tá pegando fogo porque aconteceu um vazamento de gás. Então, quando a gente volta isso para a área de TI, é mais ou menos assim. A gente percebe que aconteceu um erro, né? A gente percebe que aconteceu um erro, porque a gente vê que tem um sistema indisponível, e a observabilidade vai falar, ó, esse erro aconteceu por causa da implantação de ontem. Então, é mais ou menos isso. O que a gente não deve fazer para que um sistema. O que não fazer se você quer um sistema confiável, no caso. Coloquei aqui em primeiro lugar. Não vamos colocar uma 100, 1, 2, 3, 4, 5 em produção, né? Até separei essa notícia aqui do lado, né? Que fala do Museu do Louvre, né? Que teve aquele roubo lá. E o sistema de vigilância do museu, a senha era Louvre. Então, né? Não faz sentido ali. Fica até difícil para a gente
tentar entender que uma senha era essa, né? Acho que se eu fosse chutar ali uma senha, eu nunca chutaria essa, né? Mas ok. Então, subir um código sem testar e rezar. Então, obviamente, testes unitários são importantes, testes integrados são importantes, testes de performance são importantes. Não confiar que só na nossa máquina, se na nossa máquina está funcionando, ela vai funcionar em outros lugares. Colocar a culpa sempre no usuário ou deixar o sistema crescer até quebrar e aí sim pensar em escalar. Tem alguns pontos que eu acho bem interessante de passar aqui rapidamente com vocês, que é a engenharia do caos, né? Que foi a fundadora, foi inclusive a Netflix, né? Que é o Chaos Monkey. Para quem não conhece, é uma ferramenta de resiliência ali que ajuda a garantir que os aplicativos tolerem as falhas, né? De instâncias aleatórias. Então, imagina, vamos supor que a gente tem uma AWS da vida que a gente está trabalhando no ECS e a gente tem várias tasks ali e a gente começa a desligar essas tasks aleatoriamente para entender como que o nosso sistema vai se comportar. Então, o Chaos Monkey, no caso, foi projetado justamente para desligar aleatoriamente essas instâncias em produção nos ambientes de nuvem, forçando as equipes de desenvolvimento a projetar esses sistemas que sobrevivessem a essas interrupções. Ou seja, a gente pode falhar, mas a gente tem que se recuperar muito mais rápido. Então, quando que a gente deve usar ali uma engenharia do caos, né? Quando já existe uma boa base de monitoramento e observabilidade, quando a gente tem um sistema crítico ali que precisa garantir essa resiliência, ou quando você quer testar cenários que não apareçam em ambientes de testes, ou seja, quedas reais de rede, né, falhas de instâncias, e obviamente o time ele tem que ter maturidade em incidentes e uma resposta rápida. E quando que a gente não deve usar, né? Quando não existe nenhum monitoramento, quando a gente tem um sistema imaturo ou instável, ou um time sem preparo para incidentes. Beleza, meu sistema falhou, e agora? Quando a gente fala de SRE aqui, primeiro ponto, o SRE ele insiste que as análises sejam isentas de acusação. Então, a gente não vai chegar e falar, olha, isso aqui quebrou porque fulano de tal subiu a aplicação ontem e ele subiu assim, assim, assado. Se a gente tem aquelas boas práticas que eu comentei ali anteriormente, né, de ter um code review, de ter, né, e quando a gente fala de empresas maiores, que a gente tem ali todo um sistema de aprovação, ou seja, a gente passa por um code review, a gente tem um sistema de aprovação de GMUDs, enfim, você entende que isso não é uma coisa que aconteceu ali só com o desenvolvedor, né? Não foi só o desenvolvedor que fez parte de todo esse processo. Então, como que a gente vai colocar a culpa no fulano? E, obviamente, né, nenhuma pessoa vai querer subir um bug para produção. Então, a gente tem que ter um entendimento da gravidade, né? Priorizar os problemas identificados e ter foco na atuação desse problema e nas possíveis melhorias. E aí tem duas etapas aqui: gestão de incidentes e gestão de problemas. Qual que é a diferença desses dois, né? Quando a gente está falando de incidentes que ocasionam ali em interrupções grandes e que impactam clientes, né, pessoas que estão utilizando algum sistema ali, a gente tem que atuar numa abordagem fita adesiva. Então, a gente tem que enfim, reiniciar nossa aplicação que seja, para que aquilo volte o mais rápido possível e pare de impactar o nosso cliente. A gente tem que alocar mais memória, enfim, o que for necessário para que o nosso sistema volte para o ar. E durante esse incidente, a gente vai coletando evidências ali para quando a gente chegar na gestão de problemas, a gente tenha a correção perfeita. Então, a gente vai corrigir aquele bug identificado para pelo menos esse bug em específico não volte a ocorrer, né? Então, um ponto que eu gosto bastante de comentar aqui, caso reais de falhas e lições de SRE, né? É aquilo, falhar é inevitável, o importante é estar preparado. Em 2017, a gente teve uma falha ali na AWS no S3, né? E aí tem um ponto interessante aqui. Essa falha aconteceu em 28 de fevereiro de 2017 e ele fala que a interrupção começou às 9h37 e durou até o serviço ser restaurado às 13h54. Vocês viram que
esse horário aqui é um horário comercial, né? Então, provavelmente, é, a pessoa que executou esse comando errado aqui, ela tinha a ideia de que não aconteceria nada. Então, foi em um horário comercial, ela não esperou ali para ser à noite, que seja, enfim, que poucas pessoas estão utilizando ali, vamos dizer dessa forma. Então, foi feito em horário comercial, justamente às vezes por um entendimento errado de que aquilo não ocasionaria nada, né? Então, o que, que a gente tem de lição aqui, né? A gente não teve uma automação com validação, né? Então, a gente não teve limites para essas ações também, política de permissão. E quando a gente fala da AWS, inclusive, uma das coisas principais ali é a política de permissão. Então, você viu que esse engenheiro, ele conseguiu causar ali uma queda de sites e aplicativos que usavam o S3 ali e foi um incidente grande, né? Google Cloud, em 2019. Teve uma atualização mal testada na rede também que derrubou o Gmail, o YouTube e boa parte do tráfego global. Uma coisa que chamou a atenção nessa notícia, eles não tinham um rollback imediato. Então, como que o Google não tinha um rollback imediato, né? Então, se a gente está falando de algo que pode derrubar, que foi esse caso aqui, boa parte do tráfego global, por que, que a gente não fez um deploys em etapas, né? Então, vamos subir pouquinho para a gente ver como é que vai estar, como que isso vai se comportar ali em produção, né? Ou ao menos ter um rollback rápido ali, né? Apagão cibernético. Acho que todo mundo já viu, pelo menos, notícias sobre a tela azul da morte, né? No caso da última que aconteceu, não sei se foi a última, inclusive, mas essa foi em 2025, né? Foi esse ano, né? Teve uma atualização da CrowdStrike, né? Que causou esse apagão global em diversos serviços. Então, foi tida aquela tela azul, né? Eu lembro que teve várias companhias aéreas que tiveram que ter voos cancelados por causa desse incidente. Então, as companhias entraram num processo e aí a gente não consegue imaginar ali o tamanho prejuízo, né? Ferramentas de observabilidade que a gente tem, né? A gente tem o Grafana, a gente tem o Splunk, o Datadog, o Dynatrace. E, por fim, né, a confiabilidade ela é invisível quando funciona e inesquecível quando falha. Então, é um ponto interessante aqui, né? Já pararam para pensar que nenhuma empresa que você trabalha vai te mandar uma mensagem todo dia falando assim: Fulano, parabéns, hoje o sistema está de pé. E no outro dia ele também vai te mandar: Ó, Fulano, o sistema continua de pé, parabéns. Mas se esse sistema sair do ar, com certeza vai chegar uma mensagem para você. Então, é aquilo, a confiabilidade ela é invisível quando funciona. Se seu sistema está de pé, ok. Mas ela é inesquecível quando falha. Então, o que que é a confiabilidade aqui, né? A confiabilidade é a capacidade que um sistema tem de funcionar sob condições definidas por um determinado período. Se você quiser aprender mais, vou deixar esse livro aqui, né? Do próprio Google, inclusive. Tem esse curso também. E é isso, pessoal. Espero que vocês gostem. Comentem aqui algum tema que vocês queiram entender mais sobre o SRE, inclusive. E é isso. Muito obrigada.